O ISFJ ele é o tipo do complementar do SFP. A minha amiga, a Pá, eu acho que eu posso dizer que a gente sempre teve uma, uma conexão assim, que a gente não consegue explicar, sabe? Desde o primeiro dia que a gente teve a oportunidade de ter contato, o santo bateu, sabe? Esse ditado de o santo bater, muitas das vezes eu creio que vem da compatibilidade dos tipos. Você tem o seu jeito, a pessoa tem o dela, mas se vocês têm tipos complementares e vocês se permitem conhecer um ao outro, explorar um ao outro, vai a chance de vocês se darem bem e sustentar uma amizade para o resto da vida é muito alto. Então, é isso. Pode explicar no que você fala do ISFJ, se Ah, você você quer que eu explique? Oi. Bem, o que que eu posso dizer sobre ISFJs? ISFJs são um tipo que eu gosto muito porque eu diria que na maioria eu tive boas experiências com eles, pelo menos que eu lembre, né? Porque ISFJs, eles se fazem pessoas muito úteis, não tem como negar isso. Eles sempre estão dispostos a ocupar as tarefas que você não quer fazer, porque eles têm esse senso de dever. Então, eles reconhecem que algo tem que ser feito, tipo assim, um grande propósito. Eles sempre buscam missões na vida para cumprir, e por causa disso eles estão dispostos a fazer até as tarefas mais chatas. Mas você encontra eles na força militar, você encontra eles sendo médicos ou enfermeiros, você encontra ISFJs em todo tipo de lugar, porque eles têm essa capacidade de ocupar os lugares mais necessários para atingir algum grande propósito. E SFJs são um dos tipos mais comuns. Tem um motivo para isso, né? Se não existisse tanto SJ, a sociedade não tava como tá. Eles, por causa desse, tem essa capacidade, como eu falei, a FE junta com isso porque eles querem se sentir úteis, querem ajudar as pessoas, querem ser apreciados. Mas o que a ISFJs mais buscam na vida é satisfação e rivalidade. A, a competição, o drama, a briga, a luta, sabe? Eles querem competir com alguém e não porque necessariamente de uma forma ruim, tipo, eu quero ferrar a pessoa. É mais tipo, quero uma pessoa pra sempre ir contra mim para eu ir me melhorando. É para isso que eles são feitos para ESFPs. Um é compatível com o outro, porque ESFPs, eles muitas vezes chegam nas pessoas, desafiam elas, se tornam rivais, se tornam, qual é a palavra? Desafios para essa pessoa se tornar melhor, sabe? E isso agrada muito o ISFJ. Eles têm a TI deles, né, criança, significa que eles têm a capacidade de pensar sobre muitas coisas e descobrir a verdade. A única coisa que impede eles muitas vezes é a TE, que acredita em tudo que ele ouve, ou a FE, onde ele deixa as normas sociais ditarem o que ele pensa, o que pode ser extremamente perigoso. E por que é perigoso? Porque esse tipo, primeiro que ele ocupa a maior parte da população e também porque eles são responsáveis por enforçar as regras sociais. Então, se as regras sociais são baseadas em mentiras ou são regras mal feitas, boa sorte tentando mudar eles de ideia, porque se eles forem imaturos, eles vão começar a enforçar regras que não fazem o mínimo sentido, regras idiotas que só causam mal, sabe? Eles podem. Provavelmente durante o curso da história humana, ISFJs foram as pessoas que mais foram feitas de besta no sentido de trabalhar para alguém que não quer o bem, mas achar que está fazendo o bem no processo. Então, perseguição às bruxas, e todo tipo de coisa assim, sabe? E o que, que eu mais posso dizer? O que também impulsiona eles a serem assim é porque eles têm o medo de ser indesejado. Então, eles são incrivelmente úteis, eles se fazem incrivelmente úteis para as pessoas, eles têm esse talento. E isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. A NE só ajuda nesse talento. Eu quero que a pessoa goste de mim, que ela me deseje, então eu vou fazer algo que ajuda ela. Eles também têm a insegurança de não terem aparência boa ou a performance deles ser ruim. Eles querem que as pessoas sintam boas sensações perto deles, mesmo que o conforto deles ainda seja mais prioritário para eles, sabe? A satisfação deles. Eles têm a SE deles. A FI crítica deles faz com que eles sejam super críticos do próprio valor deles. Então, ISFJs andam por aí se sentindo inúteis. Eles sempre colocam padrões de vida, não de vida, mas de moralidade enormes em si mesmos. E pode ser a hipocrisia deles, porque, eu sinto que o ideal é ser assim, eu sinto que o mais moral é ser assim, mas eu não alcanço. E eu ainda quero que os outros sejam assim.
E, tipo, é hipocrisia, mas a FI crítica também não precisa ser hipócrita. Pode ser que ele siga os padrões morais dele rígidos. E, de certa forma, então, ele tem a moralidade bem rígida, bem crítica. Até a dele, como eu falei, acredita no que todo mundo fala, ao menos que a TI verifique para ver se é verdade. Então, eles estão muito, como o Vini falou muito tempo atrás, no começo dessa live, eles são muito propensos a acreditar em teorias da conspiração. É só expor eles, porque eles vão acreditar, e se eles não forem instruídos a verificar, eles vão acreditar em tudo. Eles vão achar que o que os outros pensam e falam é sempre verdade, porque a mente deles, por automático, pensa assim, entende? E, por fim, a NI demônio deles, ela não gosta de correr riscos, ela não gosta de fazer escolhas, quer esquecer essa ideia de fazer escolha, quer negligenciar, quer fazer as mesmas coisas, quer ficar parado ou paralisado planejando sem nunca tomar um passo, sabe? E ISFJs, eles não têm a necessidade de aparecer muito, como ISTJs, eles ficam de boas no plano de fundo. Por isso que ainda existem ISFJs que aparecem e que não ficam no plano de fundo, mas tende a ser menos, porque eles não ligam tanto assim para o status, a fama, tudo que eles querem é reconhecimento e uma missão. É isso que eu tenho a dizer. Beleza. Bom, falando sobre o que o Nox falou, concordo com tudo, linda. E o seguinte, eu vou falar o básico. Eu quero falar muito sobre a TI, trapaceira, né? Esse negócio de acreditar em qualquer coisa facilmente. Isso, infelizmente, eu vejo muito visível em mim, sabe? Apesar de eu já ter percebido isso faz tempo e mentalmente me policiar para sempre estar verificando. Só que uma coisa que acontece muito eu digo por mim, né, pelo menos, que quando eu me choco com alguma verdade, sabe, quando eu me deparo com uma informação, dependendo, eu me choco com ela, sabe? É como se algo na minha mente falasse assim: olha, cuidado com isso. Se isso for verdade, isso deve ser verdade, todo mundo tá levando a sério. A pessoa fala isso com autoridade, por exemplo, assim, tipo, dependendo. A pessoa, ela brota falando, eu tô sendo abduzida por aliens. Se eu vejo que a pessoa tá falando isso seriamente, sabe, eu coloco na minha cabeça e fico pensando naquilo, sabe? Então, tipo, eu percebo muito no meio espiritualista, né? Tanto é que eu mandei esse link da live para um grupo de espiritualistas. Eu não sei se vocês convivem no meio, mas é cada coisa doida a gente que sai de lá, misericórdia. E parece que o ISFJ e o INFJ, ele é atraído, sabe, para o meio espiritualista. São tipos que são muito É, atraídos. é bem comum, né? E, Esse tipo, FJ virar bem religioso, é comum. sim, o que mais tem no meio espiritualista são teorias mais doidas de todos os tipos, sabe? E é algo construído, parece que é algo construído para desculpa a palavra, mas fuder, assim, com as pessoas, sabe? Porque a gente que não tem essa capacidade de Perfeito, filtrar a- perfeito. aquilo que a gente consegue consumir, sabe? A gente pode se chocar com aquilo. E por conta da nossa linha inferior, sabe? Que tem tendência de acreditar em coisas conspiracionistas, a gente vai pegar aquilo pra gente antes de verificar. E eu percebo muito isso, é algo muito triste, sabe? Eu vejo pessoas destruindo a vida delas porque elas acreditam facilmente em teorias da conspiração. Eu já me vi É, assim. bolsonarismo, por exemplo. Sim, pode ser, Pois é. mas não necessariamente, porque isso já envolve outros fatores. Tipo, Mas, integralismo, nazismo, etc. sim, tipo, ou até mesmo você vê assim, tipo, e isso entra na área da política também, porque fulano fala, olha, o Bolsonaro, ele é alguém que vai, tipo, falar pela família, sabe? Aí você escuta isso vindo de uma pessoa. Aí o TI terciário, e eu não digo só, não é como se fosse coisa só da gente. Isso vai muito da cultura também, mas a gente tem a tendência de acreditar no que a pessoa está falando. Em vez da gente investigar se ele é a favor da Tem família, razão. ou se ele falou aquilo, a gente vai acreditar. Então vocês percebem, começa a criar, sabe, uma massa, sabe, que é a favor de um político por conta dessa fofoca, sabe? É fofoca. A fofoca que vai se espalhando, mas ninguém verifica porra nenhuma. Então, aí que se cria essa alienação toda.
Mas, enfim, eu vou falar agora da ENIA inferior, esse medo de ser indesejado. Eu tô falando só o que eu tô achando conivente. Medo de ser indesejado. Eu fui uma pessoa criada dentro de casa, sabe? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca fui de ligar não para o que os outros pensavam de mim. Eu nunca fui de ligar para como eu estava me saindo bem em uma apresentação, por exemplo, porque se vocês perceberam, cada introvertido ele tem um tipo de ansiedade social, se vocês perceberam isso, que com certeza, dependendo de como a criação que a pessoa teve, isso, a função inferior vai deixar isso muito realçado nela. E eu também não tenho medo de parecer estranho socialmente, porque eu confio na minha capacidade. Eu confio na minha capacidade de estar não manipulando, mas conseguindo me encaixar ali nos valores, nas normas sociais. Mas tem uma coisa que eu tenho justamente, essa ansiedade que me perseguiu por muito, muito, muito tempo, até eu encontrar minha própria verdade. Até eu descobrir o que era verdade para mim, sabe? E a verdade liberta, já dizia Jesus, né? E a verdade tem muito a ver com a TI. A gente não está falando de religião, não, viu? Isso não é religião. Isso é você entender o que funciona e o que não funciona. Até eu entender, sabe, que eu não precisava prestar favores, que eu não precisava ficar me remoendo por as pessoas não me desejarem, sabe, ali, sabe? Até eu entender que eu posso tudo, até eu entender que todas as possibilidades estão nas minhas mãos, que a vida ela não é quadrada, que eu não estou preso no meu passado, sabe? Até eu entender isso, eu sofri, mas de tanto eu buscar pela verdade, e tudo isso aqui, gente, a tipologia, sabe? Foi um conhecimento que me libertou. Me libertou. Buscar a verdade me libertou. Buscar a liberdade me libertou da ansiedade social. Buscar a verdade me libertou do toque. Buscar a verdade me libertou do devaneio excessivo. Buscar a verdade me libertou da depressão, sabe? Buscando a verdade, mentalmente eu consegui me livrar de tudo isso, sabe? E tipo, já me perdi aqui. E esse medo de ser indesejado me acompanhou, sabe? Porque muitas das vezes, até hoje eu lido com isso ainda, mas eu já percebi o que é verdade e o que não é, sabe? Eu não ligo mais pra nada, não ligo. Eu vou estar onde me querem. E eu sou feliz assim. E muitas das vezes eu ficava pensando, será que a minha presença ali faz diferença? Sabe? Será que eu ali faço a diferença? Sabe? Então, tipo, eu acho que. Ah, tá. E última coisa antes da gente ir pro próximo tipo, NE inferior. É. Paranoia, sabe? Quando a gente se sente ameaçado, a gente começa a criar um roteiro de tudo de desgraça que pode acontecer. Esses dias eu fui no oculista, sabe? Uma ótica aqui perto de casa. Aí eu tava vendo os óculos, a mulher falou assim, ó, você vai fazer o exame em outro lugar, não é aqui dentro. É em uma casa perto de um comércio, que é aqui perto. Aí eu fui. Aí entrando lá, o ambiente era todo fechado, sabe? A menina me levou até lá, aí quando a gente entrou na casa, ela fechou o portão. Quando ela trancou o portão, eu já comecei a pensar, mano, vão sequestrar meus órgãos, vão me levar para, sei lá, outro país, sabe? Vou fazer alguma coisa comigo. Eu criava esse roteiro na minha mente. Aí a minha imaginação, ela começava a criar forma de uma forma pessimista, sabe? Então, tipo, e eu começava a pensar, mano, se der alguma merda, como que eu vou sair daqui? Sabe? O que eu vou fazer para fugir? E eu tava pensando em tudo que eu podia fazer para sair daquele lugar, sabe? E é isso, a nossa mente é assim, a nossa imaginação se ativa principalmente quando a gente está se sentindo ameaçado, mas a intuição extrovertida está na gente, a gente é bom imaginando roteiros, não é como se ela fosse presente, sabe? Como se pensar em possibilidades fosse presente na nossa mente, não, a nossa mente é mais centrada no que a gente está fazendo, sabe? Ou no que a gente está focando. E, tipo, é isso praticamente. Obrigado pela participação, Vini. Agora, qual o próximo?